Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alexandre, eu sou coordenador de Atenção e Saúde, médico aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da Coordenadoria de Atenção e Saúde. Agradeço a presença de todos aqui, dando continuidade ao programa Promovendo Saúde no TRE de São Paulo. A gente vai iniciar um ciclo de temas ou palestras relacionadas aos pilares da saúde, dentro desse período que a gente se encontra atualmente, que é o período eleitoral, o que acaba exigindo dos servidores e das servidoras, né, uma demanda de trabalho muito maior, muito mais tempo, e às vezes como risco uma diminuição do cuidado em relação à sua própria saúde. Então, para a gente estar atento também às necessidades, às exigências da eleição e do período eleitoral, mas sem deixar de cuidar da própria saúde, é com muita honra e muito orgulho que eu apresento a Rafaela Valente, nutricionista, né, que gentilmente cedeu um horário da sua agenda para poder conversar com a gente a respeito desse tema que é bastante relevante, é bastante importante e algumas vezes um pouco problemático para os servidores e para as servidoras aqui do TRE. Tá? Além disso, eu já gostaria de agradecer também, né, o pessoal das Libras aqui, o Giovanni e o Daniel, que aqui estão presentes, sempre nos ajudando. Eu vou me descrever. Tá? Eu sou um homem asiático, né, calvo, uso óculos, estou usando uma blusa azul clara, né, e um cordão com o logotipo do tribunal. Tá? Então, sem mais delongas, né, agradeço novamente a presença da Rafaela e a palavra agora é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Alexandre. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui participando desse webinar. Bom, como já me apresentado, né? Meu nome é Rafaela Valente, eu sou nutricionista, atuo na área clínica, com foco no emagrecimento. Sou formada pela Faculdade Anhanguera desde 2016 e vou me autodescrever. Bom, eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado. Estou usando agora uma camisa branca. Meus olhos e os meus cabelos são castanhos escuros. E é isso, é uma honra poder estar aqui. Aproveito para agradecer também a Valdirce, que me fez esse convite, para que eu possa trazer informações sobre alimentação saudável nesse momento tão delicado, né? Que precisa, né, dessa orientação. Obrigado, Rafaela. Acho que a gente já pode começar a sua apresentação, né, para abordar um pouco esse tema. Ao final, nós vamos tentar deixar um espaço reservado para algumas perguntas, né, que virão, tá? Enfim, agradeço novamente o nome do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né, da Secretaria de Gestão de Pessoas, né, na figura da Paula Helena, nossa secretária, e do Cláudio Correia, o nosso diretor-geral. Já é a segunda vez que você, nesse tempo, nos agracia aqui com o seu conhecimento, né? A gente fica bastante contente com essa parceria, tá? Então, acho que a gente já pode começar a, a apresentação. Fica à vontade, tá? E a gente vai controlando o tempo aqui, tá bom? Muito obrigado, a palavra é sua novamente. Ok, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para abrir o slide para a gente começar a nossa palestra. Bom, então eu defini como tema, né, nutrição na correria, para que a gente consiga ali estabelecer uma rotina de alimentação saudável no ambiente de trabalho, né? Como falei anteriormente, esse momento acaba sendo um momento mais delicado, no qual a gente precisa ter essa atenção até para que a gente consiga aí designar, né, as tarefas do trabalho, mesmo na correria, né, e favorecer a alimentação. Então, primeiro de tudo, né, o que é alimentação saudável? A alimentação saudável é um padrão de alimentação que sustenta sua melhor saúde física, mental e emocional. Então, inclui opções alimentares variadas e equilibradas que atendem às necessidades de nutrientes e também de energia. E, acima de tudo, né, sobre se sentir bem, né, ter mais saúde, melhora do humor, que é importante também no ambiente de trabalho, né?
E qual a importância, né, de manter uma alimentação mais saudável dentro do ambiente de trabalho? Então, aqui eu separei os três principais pontos. O primeiro é a maior capacidade de concentração e produtividade. Então, existem alguns nutrientes que vão exercer ali uma função de melhora de concentração, a melhora da memória, né? Que são fatores essenciais para uma boa produtividade. Então, como, por exemplo, o ômega 3, que está presente em peixes, nozes, amêndoas, que vai ajudar aí nessa questão, né, de concentração e memória. A melhora no bem-estar, né? Então, uma alimentação saudável envolve o que e quando você come. Além da dieta balanceada, parar para comer e fazer as refeições com calma ajuda a melhorar, né, a digestão e também o bem-estar. Dessa forma, a gente fica menos ansioso, fica mais disposto, mais alegre, né? E ninguém é triste de barriga vazia, né? Então, é muito importante levar isso em consideração, embora o tempo seja, né, uma das coisas que acaba impactando. O terceiro ponto é sobre reduzir as faltas médicas, né? Uma má alimentação pode provocar ali problemas digestivos, desenvolver doenças crônicas como diabetes, hipertensão e ainda aumentar, né, os casos aí de gripes e resfriados e prejudicar a imunidade não só de si próprio, mas também colocando ali em risco, né, a saúde dos demais no ambiente de trabalho. Então, optando por uma alimentação mais saudável, a gente consegue evitar aí esses problemas. Então, o objetivo da palestra aqui é incentivar uma alimentação mais saudável e equilibrada, a fim de manter o bem-estar, junto com a correria do trabalho. Trazer entendimento, né, sobre alimentação saudável também além do trabalho e não só nesse ambiente. Mostrar facilidades que podem ser incluídas no dia a dia para manter uma alimentação saudável. Existem alguns impactos na saúde que a alimentação saudável e não saudável, né, pode trazer. Então, primeiro de tudo, a prevenção de doenças, né? Uma alimentação saudável vai ajudar a prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, câncer, e fortalece o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente às infecções. O controle de peso, né, manter um peso saudável, é essencial para a saúde a longo prazo. A alimentação equilibrada, ela vai contribuir para isso, né, reduzindo o risco de obesidade. A alimentação saudável também tem impacto, né, na saúde mental, já tem diversos estudos aí que mostram isso. Então, dietas ricas em nutrientes podem melhorar o humor, concentração, como eu falei anteriormente, e reduzir o risco de distúrbios mentais, como depressão e ansiedade. E como, né, a gente já sabe, aumenta a longevidade, uma alimentação mais saudável, né? Então, consumir alimentos mais nutritivos aumenta aí a expectativa de vida e melhora a qualidade de vida até a terceira idade. Eu trouxe aqui esse artigo compartilhado pelo CRN2, onde diz que, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma alimentação adequada pode elevar até 20% os níveis de produtividade. E é importantíssimo que a gente entenda que não só em relação à alimentação, mas também aos demais hábitos saudáveis, né? Manter ali um estilo de vida realmente saudável contribui aí para aumentar a produtividade no trabalho. Como eu já imaginava, existem diversos desafios, né, para se manter uma alimentação saudável no trabalho, especialmente nesse período eleitoral, né? Então, o tempo acaba sendo mais limitado, acaba-se ali tendo uma correria maior no dia a dia, nos tempos atuais, né? E faz com que a gente acabe buscando por opções mais práticas e menos saudáveis em relação à alimentação.
Opções de alimentos também acaba sendo um desafio e na maioria das vezes acaba se optando em comer em restaurantes, lanchonetes, padarias, e isso pode levar a fazer escolhas pouco conscientes e aumentar principalmente a busca por alimentos com baixo teor nutricional. O estresse e a alimentação emocional também é um desafio. Essa é uma das principais queixas que eu recebo, né, dos meus pacientes. E aí, quando a pessoa está sob estresse, acaba se deixando levar ali pela alimentação mais emocional e acaba exercendo mais o sentimento de merecimento e de compensação com alimentos que são mais calóricos e pouco nutritivos. Então, aqui eu quis trazer um conhecimento maior, né, sobre alimentação saudável, a fim de poder facilitar, né, o dia a dia. Então, enquanto algumas dietas que são extremas sugerem, né, que a gente retire ali determinados nutrientes, nós precisamos de um equilíbrio entre proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais. E aí a gente precisa eliminar alguns alimentos, né, que são mais calóricos e menos saudáveis, né? Então, para que tenha essa clareza, eu trouxe aqui alguns conceitos sobre alimentação saudável. Então, primeiro de tudo, começando a trazer esse conhecimento, falando um pouco sobre os macronutrientes, vamos começar falando sobre os carboidratos, que são nutrientes que vão fornecer energia para o nosso organismo. A ingestão de carboidrato, ela evita que as proteínas dos tecidos sejam usadas para o fornecimento de energia. Quando isso ocorre, há um comprometimento do crescimento e reparo dos tecidos, que são as funções importantes da proteína. Então, o carboidrato, ele é a nossa principal ali fonte de energia. Os carboidratos, eles podem ser simples ou complexos, sendo simples moléculas menores de carboidratos, né, que estão presentes geralmente em açúcar, mel, e também os carboidratos complexos, né, que são carboidratos maiores, moléculas maiores, que levam mais tempo para serem digeridas. Dessa forma, proporcionam ali mais saciedade, né, e impactam de forma direta em várias questões aí de saúde. Os carboidratos eles estão presentes em pães, arroz, milho e massas. O segundo macronutriente são as gorduras ou lipídios, né? Que também servem para fornecer energia para o nosso corpo, além dos carboidratos. Também são responsáveis por proteger os nossos órgãos contra as lesões, manter a temperatura corporal, ajudar na absorção de vitaminas, como a vitamina A, D, E e K, e produzir mais sensação de saciedade, né, depois das refeições. Outra importante classificação das gorduras é feita segundo a sua essencialidade, e eu achei interessante colocar essa informação aqui. Então, um nutriente chamado essencial é quando o organismo não consegue produzi-lo. Então, a gente deve fornecer, né, esse nutriente através da alimentação. E os não essenciais, eles podem ser produzidos pelo organismo, portanto, não precisam ser fornecidos pela dieta. Então, os ácidos graxos, as gorduras, né, as melhores são as poliinsaturadas, das famílias denominadas aí de ômega 3 e ômega 6. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E esses tipos de gorduras são necessários para o desenvolvimento cerebral, principalmente em fetos, né, na manutenção da integridade das membranas celulares, além de participarem do sistema imunológico, melhorando aí o sistema imunológico. Reduzem também os níveis de gordura no sangue, então doenças cardiovasculares,
reduz a questão do aumento da pressão arterial, melhoram a circulação sanguínea e entre outras funções. E as gorduras são encontradas em animais marinhos, óleos de peixes e óleos vegetais. Existem também aí as proteínas, que são componentes essenciais e necessários para o nosso crescimento, construção e reparação dos tecidos do corpo. Então, músculo, pele, cabelo, tudo precisa ali das proteínas. Elas entram na construção, né, de qualquer célula, sejam células do cérebro ou células sanguíneas, células do músculo, coração, fígado, as glândulas produtoras, né, de hormônio. As proteínas ainda fazem parte da composição dos anticorpos. Então, falando aí na questão do sistema imunológico, né, as proteínas elas têm um papel fundamental. E, quando necessário, as proteínas são convertidas em glicose, né, que no caso a glicose é o carboidrato para fornecer essa energia para o nosso corpo. Mas a ideia é que a gente tenha maior energia dos carboidratos e das gorduras. E aí, juntando todas essas informações, eu trouxe aqui um exemplo de como que monta um prato equilibrado. Eu sempre costumo falar que quando você aprende essas três bases, você consegue comer saudável, independente do lugar que você esteja. Porque todo lugar que a gente vai fazer uma refeição tem ali um carboidrato, uma proteína, uma fonte de gordura. Então, eu trouxe aqui um exemplo que dá para ser aplicado principalmente quando não tem a opção de pesar o alimento, né? Nas dietas individualizadas, são feitos cálculos para que o paciente, enfim, consiga seguir aquilo de acordo com o consumo adequado para ele, né? De forma individual. Mas quando não se é possível pesar, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Então, metade do prato sempre dar preferência para vegetais crus e cozidos. Então, aqui as saladas, né, os refogados. 25% desse prato dividido em proteína animal, como carne de boi, frango, porco, peixe, ovos, e proteína vegetal também, né? Que são as leguminosas, feijão, grão de bico, soja, lentilha. E os outros 25% de carboidrato. Essa daqui é a base. Se você conseguir manter isso, quando vai comer fora em algum momento, não tem erro em relação à qualidade. Então, aqui a qualidade é garantida. Então, aqui, começando a clarear um pouco mais esse caminho, eu trouxe algumas estratégias para manter uma alimentação mais saudável. Então, o primeiro ponto é sempre o planejamento. Eu sempre falo isso, nas consultas que eu faço. O planejamento, ele é a base, eu acho que não só da alimentação, mas da nossa vida num contexto geral. Quando a gente consegue ali ter um bom planejamento, tudo flui. E na alimentação não é diferente. Então, planejamento ali do menu, né? Definir as refeições, escolher receitas para o café da manhã, almoço, jantar, lanches. Quando eu digo receitas, eu nem estou falando de coisas extremamente elaboradas. Até porque a alimentação saudável, ela deve ser o mais simples possível para que, de fato, se tenha uma adesão a ela, né? Trabalhar também a questão da variedade, incluir diferentes tipos de proteína, vegetais, grãos e evitar a monotonia. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar é a regra dos três. Então, no momento ali que você estiver no mercado, tenta, pegar ali três tipos de carboidrato, três tipos de proteína, três tipos de fruta, três tipos de verdura e de legumes para a semana.
Isso facilita bastante a rotina e você consegue trazer variedade para a alimentação. Preferências e restrições, né? Então, considere preferências alimentares e restrições dietéticas, né, de todos da casa. Eu sempre priorizo na orientação que seja uma alimentação tranquila e que consiga atingir ali todos da casa, né? Porque um dos empecilhos que eu vejo também é essa questão de cada um comer uma coisa e ter que cozinhar uma coisa diferente. Então, eu realmente faço ali uma orientação para que a pessoa consiga comer, né, com os demais ali integrantes da família. A lista de compras. Essa daqui eu acho que é a chave do sucesso. Então, fazer ali uma lista de compras baseada no menu no qual você escolheu anteriormente, baseado naquilo que você já come, né? Então, fazer uma lista de compras detalhada, com base ali nas refeições, com quantidades, ajuda bastante. E aí, agrupar por seções, né? Então, organizar a lista por categorias, hortifruti, carnes, laticínios, isso facilita na hora da compra. Manter um estoque básico, né? Então, itens básicos, não deixar faltar, para não ter aquela famosa desculpa de, poxa, mas eu não tenho em casa, vou pedir um fast food. Trabalhar aqui na preparação antecipada também. Então, domingo, né? Geralmente, a maioria das vezes, as pessoas estão em casa. E se não for no domingo, que seja qualquer outro dia, né, da semana, eu acho que não impacta. Eu coloco o domingo aqui como exemplo, porque geralmente estamos mais disponíveis, né, no domingo. Então, reservar ali algumas horinhas para preparar os ingredientes, né? Cortar e armazenar os vegetais, porcionar carnes em recipientes herméticos, né, para que aumente a durabilidade e o frescor daquele alimento. Cozinhe antecipadamente. Então, prepare alguns pratos que podem ser armazenados, reaquecidos durante a semana, como sopas, ensopados, assados. Ou até mesmo, uma outra orientação é que no momento que você estiver cozinhando, mesmo que você não tire um período para isso, é cozinhar numa proporção maior, uma quantidade maior e armazenar isso, né? Tanto em geladeira quanto em freezers, para que se tenha sempre ali uma alimentação saudável já disponível. O armazenamento também é muito importante, então, até mesmo para não se perder ali nas datas, né, de preparo e no que tem ali dentro daquele recipiente. Então, etiquetas e datas são importantes. Porções individuais, né? Então, armazene em porções individuais para facilitar o consumo e o controle das porções e o congelamento, como eu falei anteriormente. Algumas ferramentas úteis para facilitar, né, a rotina são os recipientes herméticos. Então, como eu disse, eles mantêm ali, ajudam a manter o frescor do alimento. Então, pode ser de vidro ou de plástico, preferencialmente de vidro, né? Porque tem uma maior durabilidade. Sacolas de congelamento, então deixar ali no freezer, né? Tudo separadinho, o que der para ser pré-preparado, temperado, é importante, né? Já adianta bastante. E uma lista de verificação, né, das refeições planejadas e preparadas. Aqui você pode utilizar até mesmo o bloco de notas do celular. Facilita bastante, já que também estamos sempre com o celular em mãos. E algumas dicas extras. Aproveitar as sobras, né? Que a gente às vezes acaba deixando, né? Isso evita o desperdício também. Como eu disse no início, escolher receitas simples e rápidas para os dias mais corridos, né? E eu nem digo somente nos dias mais corridos, mas também
no geral, sabe? Eu acho que manter a praticidade, manter ali as coisas mais tranquilas possível ajuda muito nessa adesão. E ter uma flexibilidade, por isso que é importante conhecer um pouco mais sobre os nutrientes, especialmente os macronutrientes, para que se tenha ali uma alimentação com mais qualidade. Por isso que eu trouxe aqui anteriormente. Como escolher opções saudáveis em restaurantes, principalmente quando se está na correria, né? Às vezes tem ali um momento de refeição, a gente acaba buscando um restaurante, uma padaria, alguma coisa assim para buscar opções. Então, ler o cardápio, né, atentamente, prestar atenção nos descritivos, né? Buscar descritivos como grelhados, assados, cozidos, a vapor, ao invés de fritos, empanados. Cuidado com termos, né? Então, cremoso, a milanesa, empanado, frito. Geralmente, esses indicam maior teor calórico e baixo teor nutricional. Então, é sempre importante optar ali mais pelos assados e cozidos. Escolha proteínas magras, como carnes magras, frango, peixe, carne de porco mais magra, ou até mesmo opções vegetarianas, né? Como o tofu e as leguminosas. Como eu já falei anteriormente, preparações mais grelhadas, assadas ou a vapor. Prestar atenção nos acompanhamentos. Então, sempre que possível, escolha ali vegetais como acompanhamento principal. Então, salada, os grelhados ou os cozidos, né, que são boas opções, ao invés dos fritos. Troque, então, os fritos, né, que são mais calóricos, como batata frita ou arroz com creme, por opções mais saudáveis. Cuidado com os molhos e temperos, isso aqui é muito importante, né? Pedir para que venha à parte, porque dessa forma você controla a quantidade e traz ali o equilíbrio, né, necessário. Eu sempre digo que não é preciso que você deixe de comer, mas que você faça realmente um equilíbrio, né, nas escolhas. Então, cuidado com os molhos, né? Sempre peça para vir à parte. Assim a gente consegue controlar a quantidade, aí o equilíbrio ele é primordial. Não é preciso que não se consuma, mas que se consuma numa quantidade equilibrada. Então, escolher opções mais leves quando houver opção de escolha, como vinagrete, azeite, iogurte, ao invés de molhos mais cremosos ou até mesmo à base de maionese, né, por ser mais calórico, mais rico aí em gordura. Prestar atenção, então, no tamanho das porções, né? Porções menores. Se possível, pedir para que venha meia porção ou compartilhar com o colega, né, de trabalho que está ali compartilhando da refeição, né? Combinar a entrada saudável como uma sopa ou uma salada e um prato principal menor também é uma estratégia. Bebidas, prefira aí água ou chá, né? Água com gás também é válido. Se quiser colocar ali uma fruta ou um limão espremido, também é muito melhor do que bebidas açucaradas, refrigerantes, né? Sucos industrializados. Sobremesas, outro ponto importante, né? Até puxando um pouco o gancho da alimentação emocional, né? Do estresse. Geralmente as pessoas sempre escolhem ali um docinho pós-almoço. Então, de preferência, né? Uma sobremesa que seja ali à base de frutas, né? De repente, uma salada de fruta, algo que seja menos calórico, que seja mais saudável, mais nutritivo, né? E se porventura for abrir a exceção de comer uma sobremesa, compartilhar, né, com a pessoa que foi ali junto com você na hora da refeição. A personalização dentro dessa questão de consumir ali em restaurantes também é possível, né? Então, personalizar o seu pedido, pedir alguns ajustes, por exemplo, com menos sal, menos óleo, né? Substituir ali alguns ingredientes
e perguntar, né, se é possível isso, reduzir a porção também. E mais uma vez o planejamento, então, se possível, pesquisar ali o cardápio antecipadamente, né, ou ir até o restaurante, conhecer ali as opções com antecedência. Optar por pratos que costumam ser mais frescos e muitas vezes mais saudáveis, né? Quando você pede ali a opção do prato do dia, geralmente são opções mais frescas. Trabalhar a consciência alimentar, aqui vai independente do ambiente que você esteja fazendo as suas refeições, tá? Então, mastigar bem os alimentos, aproveitar a refeição, tentar comer devagar, né, para aumentar ali o nível de saciedade, o nível de absorção desses nutrientes e evitar excessos, né? Prestar atenção quando o seu corpo ele pede para que você pare realmente de comer, né, sem forçar. E não é necessário, né, limpar o prato. Se já estiver satisfeito, tá tudo certo. Outra dificuldade dentro desse quesito de alimentação saudável, de hábitos saudáveis, e que eu vejo como uma dificuldade grande, é a questão da hidratação. E nessa correria de trabalho, né, muitas vezes é algo negligenciado, algo deixado de lado. Mas é importante para aumentar a saciedade, para a digestão, para a absorção de nutrientes e mais um monte de outras questões, né? Então, a hidratação, ela ajuda a regular a temperatura corporal, né? Manter uma temperatura mais estável. Ajuda também na função celular, até porque cada célula ali do nosso corpo precisa, né, de água para funcionar, para transportar nutrientes, oxigênio, remover ali resíduos. Digestão e metabolismo, então, como eu falei, ajuda na digestão, absorção, transporte de nutrientes. Também auxilia no funcionamento adequado dos rins, do fígado, que são órgãos que são responsáveis por eliminar toxina do corpo. A saúde da pele, né? Prevenir ali secura, envelhecimento precoce. Função cognitiva. Então, a desidratação pode afetar funções cerebral, né? Resultando aí na falta de concentração, cansaço, mau humor. O desempenho físico. Então, a hidratação adequada é crucial para o desempenho físico, especialmente aí nessa questão do exercício, né? E a desidratação, ela pode levar a uma fadiga extrema e menor capacidade de resistência. E aí vem aqui algumas dicas para aumentar o consumo de água, né? No ambiente de trabalho, na vida, em casa, né? Em todos os momentos aí é super importante. Então, estabelecer metas, definir uma meta de consumo, uma quantidade que normalmente é recomendada. São 2 litros por dia, que dá em cerca aí de 8 copos. Mas isso vai variar, né, de indivíduo para indivíduo, em questão do clima, o nível de atividade física. Usar uma garrafa reutilizável é uma das dicas assim que mais faz sentido, né? Então você pode carregar uma garrafa junto com você, beber água ao longo do dia, né? Prestar atenção para a garrafa não ficar só ali de enfeite, né? E usar essa garrafa realmente. Então escolha ali uma garrafa que seja fácil de transportar. Adicione sabor. Tem muita gente que acha água sem graça, né? Água pura, sem gosto. Então, adicionar ali fatias de frutas, laranja, morango, limão, ou até mesmo ervas, hortelã, manjericão, canela também é válido. E isso vai adicionar sabor sem adicionar calorias. Aplicativos de hidratação, né? Então, usar esses aplicativos como um lembrete, né, de beber água aí ao longo do dia. E esses aplicativos, eles também ajudam a rastrear mais o consumo diário e incorporar na rotina, né? Então, associar o consumo de água aí aos hábitos saudáveis. Como, por exemplo, você pode também ter momentos específicos no qual bebe água, por exemplo, ao acordar, antes das refeições,
ou cada vez que ir ao banheiro, se comprometer em beber um copo d'água também ajuda a aumentar o consumo. Consumir alimentos ricos em água, frutas, vegetais, como melancia, pepino, laranja, morango, contribui também para a hidratação. E, né, como já falei anteriormente, ter sempre ali lugares estratégicos onde você passe mais tempo e tenha acesso à água, né? Então, na mesa de trabalho, ou em casa do lado da cama, enfim, no cômodo que você mais estiver presente. Substitua outras bebidas, então trocar refrigerantes ou bebidas açucaradas por água também ajuda a reduzir as calorias e a ingestão de açúcar, né, principalmente. Monitorar a cor da urina, isso também é importante porque é um marcador de desidratação, né? Então, a urina clara indica uma boa hidratação, enquanto a urina escura, ela pode ser um sinal de que precisa ir, né, de mais água, um sinal de alerta. Hidrate-se antes, durante e depois dos exercícios. Então, beber água durante a atividade física, né, ajuda também a manter a hidratação. Eu trouxe aqui algumas opções de lanches intermediários para que vocês possam usar como exemplo, né, e levar para o trabalho. Hoje, na minha prática clínica, eu vejo que a maior dificuldade é em relação a essas refeições intermediárias. Não só na questão de almoço e jantar, mas principalmente nos lanches. E os lanches são importantes, porque se você não faz ali um lanche para fazer a ponte até as principais refeições, se tem uma fome ali muito exagerada e a tendência de comer em excesso, o que também pode ser prejudicial, não só num contexto de peso, mas também num contexto de saúde, né? Acaba sendo ruim. Então, eu trouxe aqui algumas opções fáceis que podem ser incluídas na rotina de vocês e ajudar para que se mantenha mais qualidade também. Então, essa é a primeira opção aqui. Frutas com as oleaginosas, então, banana, maçã, pera, morango, que são frutas que não precisam ali de tanta dedicação ali na hora de comer, né? Como, por exemplo, descascar uma laranja, né? Às vezes já se perde um tempo e não se tem essa disponibilidade. Então, outras frutas que você possa consumir com um punhado ali de castanha. Então, se conseguisse antecipar, levar a fruta cortada, né? Já armazenada no recipiente, como eu falei anteriormente, né? E colocar ali um punhado de oleaginosas também num potinho separado. E aí, essa combinação, ela oferece ali carboidratos naturais da fruta e gorduras saudáveis, né? Então, além de proporcionar energia para essa jornada de trabalho, também proporciona maior saciedade e uma combinação também de nutrientes. O iogurte com a granola também é uma opção fácil, uma opção rápida de ser consumida, né? Então, pode-se até deixar num potinho ali separado ou levar o iogurte no próprio potinho que vem do mercado, né? Adicionar ali a granola e fazer a refeição. E aí o iogurte ele é rico em proteínas e probióticos, então vai ajudar na saciedade, vai aumentar a digestão, né? E essa questão da saciedade também é importante, porque com fome ninguém trabalha, na verdade. A gente fica irritado, fica mal-humorado, então, com a sensação de saciedade prolongada, isso já ameniza. Palitos de vegetais com humus, né? O humus é a pastinha de grão de bico, é bem gostosa também, é fácil de ser preparada, pode ser preparada e armazenada por dias, né, na geladeira. Então, cenoura, os palitinhos de cenoura, de pepino, de pimentão, junto com a pasta de hummus é uma delícia e fica fácil, né? Fácil de preparo, fácil de armazenamento, para carregar também é fácil. E aí os vegetais fornecem fibras e vitaminas, enquanto o hummus oferece ali uma porção de proteína e de gorduras saudáveis.
A quarta opção é a barrinha de cereal caseira. É importante falar sobre isso, né? É uma opção que você vai ter ali um pequeno trabalho no preparo, mas que vai durar vários dias e muito mais saudável do que as barrinhas que são consumidas, compradas e consumidas ali do supermercado. Então, usar ingredientes como aveia, mel, a manteiga de amendoim, sementes de chia, frutas secas, né? São boas opções. E além de ser uma opção prática, é rico ali em fibras, proteínas e proporciona também energia. A última opção que eu trouxe aqui de lanchinho são os ovos cozidos e tomate cereja. Dependendo de como for o ambiente de trabalho, até se tem essa possibilidade de cozinhar ali, né, os ovos na cozinha que a, a a empresa disponibiliza, enfim, e aí levar uma porção ali de tomate cereja. Então, os ovos, eles são uma excelente opção de proteína e gordura saudável, enquanto os tomates são mais ricos em antioxidantes e vitaminas. Então, eu trouxe aqui algumas opções mais fáceis, acessíveis e gostosas também. E aí, né, para a gente fazer um resumão, como criar e manter hábitos saudáveis no ambiente de trabalho em relação à alimentação. Então, mais uma vez, planejamento e preparação. O planejamento é a base. Se você consegue, se antecipar e se planejar, vai dar certo. Você vai conseguir incluir aí uma rotina mais saudável, né, de alimentação no dia a dia. Então, planeje as suas refeições, reserve um tempo no fim de semana ou durante a semana, né? Isso ajuda a garantir que você tenha opções saudáveis disponíveis. O preparo antecipado, né? Então, cozinhar em grandes quantidades, fazer esse armazenamento para facilitar o transporte e o consumo no trabalho. Levar comida de casa, né? Isso é importante porque vai interferir na qualidade, né? Então, armazenando ali de forma ideal, você vai ter uma comida mais fresca, sabendo o que tem ali preparado, a qualidade, né? E vai ser fácil de transportar. Então, lanches mais saudáveis também, como os que eu mostrei aqui, frutas, nozes, iogurtes, as cenouras, né? Cenourinha baby, que é uma delícia também, barra de cereal, iogurte. Evitar os snacks, né? Que não tem muitos no mercado que se passam por saudáveis, mas não são. Então, é importante, prestar atenção nisso. Fazer escolhas inteligentes no restaurante, né? Então, pesquisar o cardápio, substituições mais saudáveis, como eu falei anteriormente, né? Trocar frituras por assados, cozidos, grelhados. Manter uma hidratação mais adequada, né? Sempre ali com uma garrafinha próximo. Evitar as bebidas açucaradas. Criar uma rotina de lanches, então, pequenos lanches, como eu falei, entre as refeições principais, ajuda a manter o nível de energia e evitar os excessos nas demais refeições. Porções controladas, né? Então, preparar as porções já para evitar o comer em excesso. Atenção no local de trabalho, então, se possível, mesmo que seja ali em um curto período de tempo, criar um ambiente mais tranquilo para fazer as refeições, né? Sair da mesa ali do trabalho para que você possa comer com atenção plena, mastigar da forma que deve, né? Fazer uma refeição tranquila. Mantenha, né, um estoque de alimentos saudáveis na geladeira ou na gaveta, né, do trabalho, se possível. Então, até essas barrinhas que você prepara em casa é possível de manter. Um potinho ali com uma fruta também é possível manter, dependendo do tempo, né? Então, sempre trazer facilidades. Eduque-se e seja consciente. Então, a leitura dos rótulos eu não consegui trazer aqui para não ficar tão extenso assim, mas isso também facilita o entendimento
para que você vá até o mercado e consiga ali pegar os alimentos que de fato são mais saudáveis. Ter mais consciência alimentar, né? Então, prestar atenção na fome e na saciedade, evitar comer as emoções, como eu costumo dizer, né? Então, comer porque está estressado, comer porque está cansado, porque está com tédio, eu imagino que não, né? No ambiente de trabalho é impossível ter tédio, mas essas outras emoções, elas podem impactar e virar comida. E aí envolver os colegas, né? Criar um ambiente saudável, trocar receitas e dicas com os colegas de trabalho, de repente criar um grupo ali para incentivar uns aos outros, a alimentação saudável também é uma ideia legal. Gerenciar o estresse, né? Então, dentro do possível, aplicar ali técnicas que vão ajudar a reduzir, né, e evitar o comer emocional. E aí faça pausas regulares para se levantar, se alongar, respirar fundo, né? Isso também ajuda a evitar a alimentação por estresse. Seja flexível, né? Permita-se ali algumas indulgências, né? Ocasionais, sem culpa. Então, como eu disse, vão ter momentos que tá tudo bem de comer algo que não seja considerável saudável do ponto de vista nutricional, mas que se tenha o equilíbrio, né? Para que a saúde ela seja sempre priorizada e dessa forma não impacte aí negativamente no trabalho, né? E se um dia não conseguir seguir um plano ali mais saudável, não desanima, né? Recomeça, continua. É a constância que faz tudo acontecer ali da forma que deve. Bom, é isso. Eu quero agradecer a atenção de todos e quero deixar essa frase aqui, que é uma frase que faz muito sentido, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. A gente que agradece, na verdade, na sua apresentação. Preciso confessar que eu já fui vendo várias coisas aí que eu preciso alterar, preciso melhorar e que são possíveis, totalmente possíveis de serem, né, melhoradas, na verdade, né? A gente cai num erro que sempre a gente pensa que alimentação saudável é algo muito complexo que vai tomar muito tempo ou é algo incompatível, né, com um período de grande demanda de trabalho, né? E, na verdade, pode ser um pensamento bastante enganoso mesmo, tá? Então, novamente agradeço, em nome de todos os Mas servidores e servidoras aqui do tribunal, a sua contribuição.